Eslováquia ameaça cortar ajuda aos refugiados ucranianos devido ao fim do gás russo. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, disse que o seu governo estava a discutir medidas de retaliação contra a Ucrânia depois de Kiev ter fechado um gasoduto que abastece a Europa Central com gás natural russo. O líder eslovaco ameaçou cortar ajuda financeira aos mais de 130 mil refugiados ucranianos que vivem no país, como parte de um conjunto de medidas de retaliação contra a Ucrânia devido à sua decisão de interromper o fluxo de gás russo através do seu território para a Eslováquia. Numa mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, Robert Fico afirmou que o seu partido iria também considerar a possibilidade de cortar o fornecimento de eletricidade à Ucrânia e exigir a renovação do transporte de gás ou uma compensação pelas perdas financeiras que, segundo ele, a Eslováquia sofreu devido à interrupção do fluxo de gás russo para o seu território. As exportações de gás russo através de um gasoduto da era soviética que atravessa a Ucrânia foram interrompidas no dia de Ano Novo, depois de Kiev ter afirmado que não iria renovar um acordo de trânsito de 5 anos com o gigante energético russo, assinado antes da invasão total da Ucrânia pela Rússia. A Eslováquia passou meses a tentar convencer o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a renovar o acordo a fim de manter o fluxo de gás russo barato para a Europa. A disputa entre os dois países agravou-se nas últimas semanas, com Zelensky a recusar a renovação do acordo. O líder ucraniano afirmou que não iria permitir que os países ganhassem mais milhares de milhões com o sangue dos ucranianos. No norte da faixa de Gaza, o hospital indonésio, único em funcionamento na região, enfrenta a ordem de evacuação por parte do exército israelense. Tudo isso para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. A equipa médica do hospital indonésio, o último em funcionamento no norte da faixa de Gaza, denunciou hoje que o exército israelense ordenou a sua retirada, deixando para trás os pacientes. Segundo a médica, o hospital já está gravemente danificado por ataques anteriores e carece de recursos básicos como água, oxigênio e eletricidade. Os danos no edifício foram agravados por um ataque em dezembro, comprometendo as fundações e os equipamentos médicos. Antes de emitirem a ordem de retirada, as forças israelenses destruíram as estações de oxigênio e eletricidade do hospital, de acordo com a agência palestiniana. Apesar da pressão, a equipa médica decidiu permanecer ao lado dos pacientes transferidos de outras unidades, incluindo o Hospital Kamal, que também foi alvo de ataques recentes. Israel mantém a campanha de ofensiva militar há quase 90 dias, resultando em mais de 45.600 palestinianos mortos e uma devastação generalizada na região, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza. A ONU alertou que os ataques a instalações médicas podem configurar crimes de guerra. Em Seul, o cenário de tensão política continua a agravar-se. Investigadores da agência anticorrupção, munidos de um mandado de captura, tentaram deter o presidente destruído, Yoon Suk, na madrugada desta sexta-feira. Contudo, enfrentaram forte resistência do Serviço de Segurança Presidencial, que bloqueou o acesso à residência oficial de Yoon. O impasse durou cerca de 6 horas, até que as autoridades decidiram se retirar. A agência anticorrupção expressou grande pesar pela postura do Yoon, acusando-o de desrespeitar o processo legal.
A crise teve início a 3 de dezembro, quando Yoon declarou lei marcial e mobilizou tropas para cercar o parlamento após constantes bloqueios às suas políticas pela oposição. Em resposta, o parlamento anulou a medida e destituiu Yoon a 14 de dezembro. Enquanto isso, o Partido Democrático apelou ao vice-primeiro-ministro, líder interno, para que ordenasse a retirada de serviço de segurança presidencial e garantisse a execução da lei. O cenário reflete a gravidade da instabilidade política que atinge a Coreia do Sul, onde 2 chefes de Estado já foram destruídos em menos de um mês. Um anel metálico com 2,5 metros de largura e pesando 500 quilos caiu na aldeia de Mukuku, no sul do Quênia, esta semana. O objeto, descrito pelos residentes como vermelho e quente, foi identificado pela Agência Espacial do Quênia como um anel de separação de um foguetão. De acordo com a Agência Espacial do Quênia, detritos espaciais geralmente queimam ao reentrar na atmosfera terrestre ou caem nas áreas desabitadas como oceanos. No entanto, este caso isolado levantou preocupações sobre a segurança de zonas habitadas. Trata-se de um caso raro que será investigado no âmbito da Lei Espacial Internacional, afirmou a agência, comprometendo-se a identificar o proprietário do objeto e informar o público sobre os resultados. Especialistas locais agora estudam o fragmento para determinar a sua origem e evitar que situações semelhantes coloquem em risco populações civis no futuro. A presidente da Comissão Europeia está afastada das suas atividades devido a um quadro de pneumonia. A doença levou ao cancelamento de toda a sua agenda para as 2 primeiras semanas de janeiro. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, cancelou os compromissos previstos para o início de janeiro após ser diagnosticada com pneumonia. Entre os eventos cancelados estão um discurso em Lisboa no Seminário Diplomático e uma viagem à Polónia, onde participaria de uma cerimônia alusiva ao início da presidência polaca do Conselho da União Europeia. A porta-voz da Comissão Europeia afirmou que von der Leyen cancelou alguns compromissos devido a problemas de saúde e que a sua recuperação é a prioridade no momento. A Polónia, que assumiu a sua presidência rotativa do Conselho da União Europeia em 1º de janeiro, manterá a sua atenção redobrada sobre questões de segurança e os desafios geopolíticos. A visita de von der Leyen à Polónia será remarcada para uma data posterior. Com o cenário global de incertezas, a ausência temporária da líder europeia destaca os desafios enfrentados por líderes em momentos críticos. Em Portugal, um estudo feito pela Universidade de Lisboa mostra que os bebês que nasceram depois da pandemia da Covid-19 continuam a ter dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Segundo aponta o estudo, um dos principais estímulos para o problema é o uso dos ecrãs. Com os pais ocupados em teletrabalho e com a falta de contacto com outras crianças, durante a pandemia da Covid-19, os mais pequenos tiveram imensos atrasos no desenvolvimento da linguagem. Mas este problema continuou pós-pandemia. No pós-pandemia, alguns hábitos mantiveram-se desse tipo, as crianças, algumas voltaram para as escolas e ainda bem, outras não voltaram logo, mas as crianças que nasceram nessa fase tiveram no início da aquisição da linguagem uma fase muito atípica de estimulação. Leonor Fontes afirma que até aos 2 anos os bebés encontram-se numa fase de início do desenvolvimento, onde vão compreendendo e assimilando informações
mas a partir dessa idade é importante que comecem a produzir palavras e a formar frases através da ajuda dos familiares. Fundamental que os pais interajam, os familiares interajam com as suas crianças, brinquem muito diretamente com elas, deem bons modelos comunicativos, não? Sem ser modelos através dos tablets e das brincadeiras digitais, que as crianças ficam sozinhas ou sem interação. Todas as atividades de música são importantíssimas desde cedo para o desenvolvimento, cantar com as crianças, o contar histórias, o fazer destas atividades uma rotina no dia-a-dia da criança. A terapeuta da fala identifica que um dos principais estímulos para o problema é o uso dos ecrãs numa idade tão tenra, especialmente devido à constante exposição. Temos muitas crianças hoje em dia que veem muitos vídeos de português do Brasil e que ficam com algumas alterações na entoação. Não podemos falar nessas situações, se calhar, de atrasos de linguagem, mas tem impacto na produção do nosso português europeu. A criança começa a fazer imitações, porque aprende muito imitando os seus modelos, não é? E se o modelo da criança é o que vê continuamente o dia inteiro nas redes sociais, vai adquirir também esses modelos. Um maior contacto com as crianças é a principal solução para resolver os problemas no atraso da linguagem.